Bom dia, crianças. Bom dia, crianças, tudo bem? A tia Débora pediu para vocês hoje pegar o caderno de história, né? Quem não pegou, pegue e faz rapidinho aí o cabeçalho com a data de hoje, que é dia 26 de agosto, certo? Colhe esse texto, documento número 8, tá? Esse texto grande aqui, né? Que a tia Débora vai ler e explicar para vocês. Então, hoje nós vamos aprender sobre a fundação de Anápolis, como que surgiu a nossa cidade de Anápolis, ok? Então, vamos começar? Então, preste atenção. Se você não colou, depois você cola. Para tudo e presta atenção na tia Débora agora, certo? Posso começar? 1, 2, 3. Então, vamos lá. A fundação da cidade de Anápolis. Primórdios. O começo da população teve início em meados do século XVIII, graças ao movimento de tropeiros na região em direção às lavras de ouro das vilas próximas, como Corumbá e Meia Ponte, Pirenópolis. Os córregos e ribeirões da região ajudavam na movimentação dos tropeiros, provendo lugares de descanso e servindo referência para orientação durante as viagens. Com a exaustão dos veios auríferos, muitos desses viajantes optaram por morar na região, principalmente às margens do Ribeirão das Antas. Então, o que acontece? A nossa região ela começou a ser povoada no século XVIII. E vamos lembrar que no século XVIII, o ouro era a riqueza extraída pelos portugueses. Então, os tropeiros, que eram comerciantes que viajavam em mula, que conduziam as tropas, né? Então, eles levavam especiaria, alimento para ser vendido nos lugares onde os bandeirantes, onde as pessoas iam para extrair ouro, eles passavam pela nossa região, né? E eles vinham principalmente para a região de Corumbá e a região de Meia Ponte, que hoje é a cidade de Pirenópolis. E a nossa região, ela é uma região rica em córregos, em ribeirão, né? E esses córregos e ribeirões, eles ajudavam a movimentação, eles se orientavam por eles, né? Então, eles iam andando normalmente muito próximos aos córregos, às margens dos córregos e ribeirões, né? E esses córregos serviam para lugar de descanso, né? Onde eles podiam fazer suas refeições, né? Ter mais fácil acesso à água para os animais beberem, para eles próprios terem contato com a água, consumir essa água desses ribeirões, né? Com a escassez começou a diminuir a quantidade de ouro na região, muitos desses viajantes que vieram em busca do ouro, eles optaram a se fixar na região, a morar aqui, né? E escolheram principalmente a região do Ribeirão das Antas. Vamos continuar com a leitura? O primeiro registro histórico confiável foi feito em agosto de 1819, quando o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, já deve não falar francês, tá? Em deslocamento entre Bonfim e Meia Ponte, hospeda-se na Fazenda das Antas. O primeiro documento oficial foi redigido em 25 de abril de 1870, quando um grupo de moradores fazem doação de parte de suas terras para a formação do patrimônio de Nossa Senhora de Santana. Estou trocando o nome da santa aqui, é de Santana. Então, a primeira pessoa que teve alguma informação foi o Augusto, que era um francês que passou por essa região, saindo da cidade da vila, então, de Bonfim, que hoje é a cidade de Silvânia, a Meia Ponte, como a tia Débora falou, que hoje seria Pirenópolis, né? Que hoje é a cidade de Pirenópolis, e hospedou-se numa fazenda das Antas, que ficava às margens do Ribeirão das Antas, né? Mas o primeiro registro oficial mesmo foi em 1870, ou seja, 51 anos depois, quando foi feita uma doação de terras para formar o patrimônio de Nossa Senhora da Santana, né? Ok, então esses foram as primeiras pessoas, os primeiros registros que a gente teve de alguma coisa, alguma movimentação sendo feita aqui na nossa região, onde é a nossa cidade hoje. Mas e a fundação? Olha tanto que é interessante a história. De acordo com a tradição oral,
Sobre a história local, em 1859, Dona Ana das Dores de Almeida partiu de Jaraguá para Bonfim, numa viagem com tropa de burros. Um dos animais levava a imagem de Santana, de quem era muito devota. Pararam para descansar nas proximidades do Ribeirão das Antas, quando, por motivo desconhecido, o animal com a imagem da santa saiu em desabalada carreira pelas matas da região. Como já anoitecia, na manhã seguinte, Dona Ana determina aos peões a busca pelo animal, que, encontrado, estava com sua carga espalhada pelo chão. Ao tentar recolocar a mala com a imagem no lombo do burro, os peões não conseguiram retirá-la do chão, levando Dona Ana a interpretar o fato como um sinal de que a santa desejava permanecer no local. Faz então a promessa de erguer ou mandar erguer no local uma capela para abrigar a santa. Fato este que foi concretizado por seu filho, Gomes de Souza Ramos, no ano de 1871. Seu filho, Gomes de Souza Ramos, veio para o local em 1870, aos 33 anos, atraído pela fertilidade da terra e pelo clima. Empreendedor, conseguiu dos moradores, devotos de Santana, a doação de terras para a construção da capela e formação do patrimônio. O início da construção da capela se deu no início de 1871. Já em 1872, um documento pedindo a elevação do povoado à categoria de freguesia, o que correspondia à paróquia, e em 6 de agosto de 1873, o povoado foi elevado à freguesia. Então, como que é a história? Olha que interessante. Uma senhora, que estava fazendo uma viagem lá de Jaraguá para Bonfim, hoje, onde é a cidade de Silvânia. Ela estava vindo numa viagem com uma tropa de burros, com seus peões, com as pessoas que trabalhavam para ela. E ela trazia uma mala, a imagem de Santana, que é uma santa da Igreja Católica, da qual a Dona Ana era muito devota. A gente tem que lembrar que nessa época, a grande parte da população brasileira seguiam a religião católica na época, Então, a Dona Ana era muito devota de Santana e carregava a sua imagem da sua santa na sua viagem dentro de uma mala. Como já estava anoitecendo, ela decidiu parar, para descansar, para dormir, para pousar. E decidiram montar um acampamento próximo ao Ribeirão das Antas. Ok. Só que um burrinho levado, o que levava a imagem de Santana, e mais algumas outras mercadorias, saiu desembestado, saiu correndo pelo mato. E a Dona Ana ficou preocupada, para onde que esse burrinho foi, E agora está anoitecendo, como que eu vou pedir para os peões ir buscar esse burro no escuro? Aí eles esperaram amanhecer. No outro dia, a Dona Ana mandou os peões procurar o burrinho. Encontrou esse burrinho. E a mercadoria que ele tinha levado estava toda espalhada pelo chão. Tudo espalhado pelo chão. Imagina, Aí os peões foram pegando. Devia ter um saco de arroz, de feijão, uma coberta, devia ter um monte de coisa, E foi colocando em cima do burrinho, para o burrinho levar de volta. Quando chegou na mala que estava a imagem de Santana, os peões não conseguiram pegar essa mala. Eles não conseguiram pegar e colocar em cima do burro novamente. E a Dona Ana, muito devota de Santana, acreditando muito, ela interpretou esse fato como uma vontade da santa de permanecer no local. Então ela fez uma promessa de que ali ela ia pedir, ou ela ia conseguir reerguer uma igreja, uma capela para a Santana ficar, para a sua santa de devoção ficar ali. E o seu filho realizou esse sonho. Então, isso foi em 1859. E o seu filho só conseguiu concretizar o seu sonho em 1871, Que ele veio para cá em 1870 e começou a pedir, Ele era muito falante, muito determinado, um empreendedor, Ele começou a pedir terras para as pessoas doarem, para construir essa capela, tal, e ele conseguiu,
né, onde tem o nosso primeiro registro lá em 1870, está lá no segundo parágrafo, ó, dia 25 de abril de 1870, quando os moradores da região, atendendo ao pedido do filho de Dona Ana, doaram terra, né, para que fosse construído, né, a capela para Santana, né, para começar a fazer a formação do patrimônio da santa. Né? E depois dela construída, ele pediu que o povoadinho que já estava aqui, né, daquelas pessoas que ficaram, deixaram de procurar ouro e decidiram ficar aqui na região, de povoado para freguesia. Então, em 1873, a região passou a ser uma freguesia, tá? Que era como se fosse uma paróquia. E como se deu a emancipação para se tornar uma cidade, né, de Anápolis? José da Silva Batista mudou-se para a região das Antas em 28 de fevereiro de 1882, vindo de Meia Ponte como professor. Zeca Batista, como era conhecido, exercia também o comércio. Nessa época, a freguesia fazia parte do território da Intendência de Meia Ponte, e junto com Gomes de Souza Ramos, lutam e conseguem a emancipação política e administrativa da freguesia na categoria de vila por força da Lei nº 811, de 15 de dezembro de 1887. Devido a múltiplos obstáculos, sobretudo pelas dificuldades levantadas pelas autoridades meia-pontenses, pelo advento da Lei Áurea de 1888 e pela proclamação da República de 1889, a instalação oficial da vila só se concretizou em 10 de março de 1892, com José da Silva Batista sendo nomeado presidente da Junta Administrativa da Vila de Santana das Antas. Então, o que aconteceu? Esse Zeca Batista, né, ele era um professor, ele chegou aqui e, como ele era comerciante, ele era muito influente, ele conhecia, né, muitas pessoas. E ele começou, junto com o filho da Dona Ana, a querer que a freguesia tivesse uma emancipação política e administrativa, porque até então ela era dependente da intendência de Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis, né? Então eles eram dependentes dessa intendência. Então ele queria que ela se tornasse independente dela. Então eles conseguiram isso em 1887. Porém, só foi concretizado mesmo 5 anos depois. Por quê? Porque na época o Brasil estava sofrendo várias transformações políticas. Houve a assinatura da Lei Áurea, né? Que vamos recordar o que foi a Lei Áurea? Foi a libertação dos negros que eram escravos, né? Na época. Então, em 1888. E depois, logo em seguida, em novembro de 1889, houve a proclamação da República. O Brasil deixou de ser um país de império deixou de ser uma monarquia para ser uma república, né? Então, com toda essa movimentação política, eles só conseguiram concretizar esse sonho da emancipação política e administrativa da freguesia de Santana em 1892. Por meio das eleições, em 1893, o povo antense escolheu o primeiro intendente, Lobo de Souza Ramos, e o primeiro conselho municipal. Já contando com autonomia administrativa e base territorial, a vila de Santana das Antas foi elevada à categoria de cidade pelo Decreto-Lei número 320, de 31 de julho de 1907, passando a ser denominada de Anápolis, sendo considerada hoje, de forma errada, como a data natalícia da cidade. Na verdade, a vila passou a ter independência política e administrativa em 15 de dezembro de 1887, quando foi transformada em Vila de Santana das Antas, instalada em 10 de março de 1892. Então, olha só, quando aquela luta pela independência se concretizou, né, em 1892, houve uma eleição, né? E aí eles começaram, houve uma eleição, montou um conselho, teve uma pessoa que era responsável para administrar essa vila, né? Porque ela passou a ser a Vila de Santana das Antas.
Aí eles começaram a lutar o quê? Para que ela se tornasse uma cidade, né? Que era o posto maior até ali no momento. Então tinha que transformar numa cidade, ser mais independente ainda. Então eles lutaram para isso e em 31 de julho de 1907 eles conseguiram que Anápolis surgisse, né? Com decreto, ela passou de ser vila para ser uma cidade e passou a ter o nome de Anápolis, né? Então, o que aconteceu nessa época? Por que eles falam que é uma data natalícia comemorada errada, numa data errada? Porque, na realidade, ela passou a ser independente em 15 de dezembro de 1887, quando foi feita o decreto, né, que ela deixou de ser freguesia e passou a ser uma vila. Então, para muitos historiadores, a data correta para se comemorar a emancipação de Anápolis seria 15 de dezembro e não 31 de julho, né? Que foi o mês passado que nós comemoramos 113 anos de emancipação. É por isso que eles falam que é errado. Mas nós não vamos discutir isso com eles, né? Então nós vamos continuar comemorando como a tradição manda, que foi dia 31 de julho, o aniversário da nossa cidade, ok? Então continue estudando e vamos ao próximo vídeo daqui a pouquinho, tá bom? Beijo da tia Débora.